Capítulo 4. O Espírito da Ponte Velha. Meu nome é Ismael e eu tenho uma história para contar. Sou caminhoneiro há mais de 2 décadas e tenho tantos relatos de estrada que poderia encher um livro. Mas tem um em particular que eu nunca esqueci: o Espírito da Ponte Velha. Eu estava fazendo um carregamento de milho de Mato Grosso para o Paraná. A rota era familiar, mas havia uma parte que sempre me causava desconforto: a travessia pela Ponte Velha. Era um trecho abandonado da BR-364, usado apenas por nós caminhoneiros para evitar pedágios da rodovia nova. Era uma ponte espreita, de madeira, construída décadas atrás, e que rangia de uma forma que fazia os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Naquela noite, um nevoeiro espesso cobria a estrada. Liguei os faróis do caminhão e me aproximei da ponte. Havia uma sensação de desolação que eu não conseguia sacudir. Foi quando eu a vi. No meio da ponte, uma figura feminina surgia no nevoeiro. Ela usava um vestido branco e seu cabelo preto flutuava na brisa. Ela estava de costas para mim e não se moveu quando eu me aproximei. Parei o caminhão, baixei a janela, chamando por ela. Ela se virou e o que eu vi me congelou até a alma. Os olhos dela eram vazios, como poços negros, e o rosto pálido parecia brilhar à luz dos faróis. Ela sorriu para mim, um sorriso largo e distorcido que parecia ir orelha a orelha. Em seguida, ela apontou para a beira da ponte. Instintivamente olhei na direção apontada e vi algo que me fez arfar em terror. O rio abaixo de nós estava todo vermelho como sangue, e corpos flutuavam na superfície, olhando para mim com os olhos vazios. Voltei o meu olhar para a mulher, mas ela havia desaparecido. Apertei o acelerador e cruzei a ponte, mas o caminhão começou a falhar. As luzes piscaram e o motor gaguejou. Ouvia risadas no vento, sussurros indistintos, que pareciam vir de todos os lados. E então o caminhão parou, no meio da ponte. Tentei ligar o motor várias e várias vezes, mas nada. As risadas cresceram, mais altas, mais frenéticas. Então os golpes começaram. Algo batia contra a porta do caminhão. Arranhões e pancadas violentas que faziam o veículo balançar. Eu estava preso. De repente tudo ficou em silêncio. O nevoeiro se dissipou e a mulher estava lá fora, ao lado da porta do caminhão. Ela olhava para mim, o rosto colado à janela, sorrindo com aquele sorriso terrível. Então ela ergueu a mão e apontou para trás de mim. Virei lentamente e no retrovisor vi uma multidão de figuras pálidas, olhos vazios e sorrisos distorcidos emergindo no nevoeiro. E eles avançaram, mãos estendidas, e então acordei com o som do motor. Estava dirigindo, o caminhão movendo-se suavemente sobre a ponte. O rio estava normal. A estrada, vazia. Mas eu ainda podia sentir o frio dos olhares vazios e terror naquele sorriso. Nunca mais passei pela Ponte Velha. E se alguém, algum dia, e se algum dia você me encontrar nessa estrada, tome cuidado, porque você pode se deparar com o espírito da Ponte Velha. E ela tem histórias para te contar. Histórias que você não vai querer ouvir. O Estranho Passageiro. Capítulo 5. Era uma sexta-feira e estava fazendo um transporte de carga de Goiânia para Santos. Estava com pressa para chegar em casa e ver a minha esposa e filha. Então decidi pegar um atalho pela rodovia dos Bandeirantes. Só que não contava que o que aconteceria no quilômetro 141. Há uma lenda entre os caminhoneiros que nessa estrada, se você ouvir um grito agudo à meia-noite, é melhor parar o caminhão e aguardar o amanhecer. Ignorante dessas histórias, eu seguia pela estrada vazia, a iluminação fraca dos postes e o som suave do motor do caminhão preenchiam o ar. Exatamente à meia-noite, um grito agudo ecoou no ar, rasgando a quietude da noite. Foi um som aterrador, uma mistura de dor, raiva e desespero. Meu coração acelerou, minha pele ficou gelada e por um instante eu congelei no volante. O som ecoou de novo, agora mais alto, mais urgente. Um frio percorreu a minha espinha e senti um puxão sobrenatural que me ordenou a parar.
Parei o caminhão no acostamento, os pneus resvalando no asfalto. O silêncio tornou apenas os sons de minha respiração ofegante. Preenchi a cabine do caminhão. Olhei pelo retrovisor e meu coração falhou uma batida. De pé na estrada onde antes estava um vazio, agora havia uma mulher. Ela estava vestida de branco, o rosto encoberto por longos cabelos negros. Ela estava imóvel. Mas havia uma energia sombria ao redor dela, que fez o ar ao seu redor parecer distorcido. Ela levantou a mão e apontou para mim. O grito ressoou de novo, agora com uma intensidade selvagem que parecia rachar o vidro do caminhão. No susto, tentei ligar o caminhão para escapar, mas o motor não respondia. Eu estava preso. A mulher começou a caminhar em direção ao caminhão, cada passo ecoando no asfalto vazio. O terror me envolveu. Minhas mãos tremiam no volante. Minha perna, minhas pernas se recusavam a se mover. A mulher se aproximou do caminhão, a mão estendida para a porta. Com um grito final, ela agarrou a maçaneta e puxou. A porta se abriu com um rangido alto, e ela se inclinou para dentro, os cabelos negros cobrindo o rosto. Então, com uma lentidão agonizante, ela ergueu a cabeça. Seu rosto era uma máscara de terror. Sua pele pálida e sem vida. Os olhos eram uns buracos negros. Ela abriu a boca e soltou um grito agudo que deixou surdo por alguns instantes. A dor foi insuportável. Senti a vida se esvair de mim. E então, a escuridão. Acordei no hospital dias depois. Eles disseram que me encontraram inconsciente no caminhão, sem nenhum sinal da mulher ou qualquer outra perturbação. Tudo o que restou foi uma história que carrego comigo sempre na estrada. E se algum dia você se encontrar na rodovia dos Bandeirantes à meia-noite, lembre-se do grito do asfalto. Por favor, por tudo que é mais sagrado, pare o caminhão e espere amanhecer. Capítulo 6. O silêncio da floresta de pedra. Era final de abril, uma temporada de fortes chuvas e estradas complicadas. O céu estava nublado e a atmosfera densa de umidade. Eu tinha uma entrega para ser feita, um carregamento de materiais de construção que precisava ser entregue numa cidade distante. E a rota mais rápida passava pela floresta de pedra. O nome faz jus à aparência do lugar. Uma sequência interminável de formações rochosas que se erguiam em ambos os lados da estrada, como os troncos petrificados de uma floresta antiga. Eu já tinha ouvido histórias sobre aquele lugar. Histórias de outros caminhoneiros que falavam sobre estranhas aparições e sons inexplicáveis que emanavam das profundezas dessa floresta de pedra. Mas eu sou um homem muito prático. Não tenho tempo para lendas ou mitos. Eu tenho um trabalho a fazer. E foi isso que me fez entrar naquela estrada. A estrada serpenteava pela floresta de pedra, cada curva revelando mais o seu cenário estéril. Aqui e ali, os feixes dos faróis iluminavam o semblante grotesco das rochas, formando sombras dançantes que se moviam ao meu passo. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrando apenas pelo ruído constante do motor do meu caminhão, e o ocasional estrondo de um trovão ao longe. Na metade da rota, um nevoeiro começou a se formar, vindo do nada, engolindo tudo ao seu redor. A visibilidade estava quase nula. Eu mal podia ver alguns metros da frente do caminhão. Estava pensando em encontrar um lugar para estacionar e esperar a névoa passar. Foi quando notei algo se mover à distância. Uma sombra quase indistinta se moveu entre as rochas. Pensei que fosse um animal à primeira vista, mas quando ajustei a minha visão, percebi que era muito grande para ser qualquer criatura que eu conhecia. Era uma forma enorme, movendo-se com uma graça estranha e assustadora. Minhas mãos suavam no volante, enquanto eu diminuía a velocidade. Meu coração batia forte no peito. A coisa se moveu novamente, mais perto dessa vez. Podia ver sua silhueta agora. Suas formas eram estranhas, quase alienígenas. Decidi acelerar, tentando colocar distância entre mim e a coisa que habitava na floresta de pedra. No entanto, quanto mais eu acelerava, mais próximo parecia estar. Podia sentir sua presença, com uma pressão crescente no ar. Então, de repente, a coisa estava na estrada, à beira do meu caminhão, à frente do meu caminhão. Eu freiei bruscamente, o caminhão derrapando na pista molhada. A criatura era imensa, coberta por uma carapaça pedregosa, que parecia parte da própria floresta.
Seus olhos brilhavam como uma luz fantasmagórica, encarando-me com intensidade predatória. Um medo me dominou e, em um impulso, joguei o caminhão na direção da criatura. Houve um som horrendo de metal se chocando contra a pedra, e o mundo girou. Quando eu recuperei os sentidos, estava pendurado de cabeça para baixo, preso pelo cinto de segurança. O caminhão estava tombado, a carga espalhada pela estrada. Eu podia ouvir um som grave, como um rugido distante que reverberava pelo vale. A criatura estava lá fora e podia sentir. Consegui me soltar do cinto e rastejei para fora da cabine do caminhão. Estava escuro agora, o nevoeiro se dissipando lentamente, e havia um silêncio mortal, como se a própria floresta prendesse a respiração. Então uma criatura emergiu do nevoeiro, imponente e aterradora. Senti a morte se aproximar e fechei os olhos, esperando pelo inevitável.